Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem crítico. Vamos falar sobre crítica. É um tema que me interessa muito e eu não sei se você passa por esse problema de lidar com críticas de uma forma um tanto difícil. É por isso que eu acho que esse vídeo tem bastante importância para a gente começar a discutir. Tá, o que é uma crítica de verdade que vai trazer uma melhoria para mim, trazer uma melhoria para o relacionamento, ou uma melhoria para o trabalho, para o meu trabalho, para o trabalho de outra pessoa, ou o que é aquela crítica que, na verdade, ela tá só trazendo tudo que é negativo e, de fato, diminuindo a nossa autoestima, ou então reprimindo uma pessoa. Esse tipo de questionamento que a gente tem que saber fazer, é o tipo de distinção que a gente tem que ter na nossa cabeça para conseguir entender a crítica e reagir da melhor forma a essa crítica, certo? E é por isso que eu trouxe esse vídeo hoje. Eu não sei se você passa por esse tipo de problema, né? De como reagir a críticas. Quando elas chegam até você, como que você, na hora, naquele momento, reage? Ou quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça? Ou então quando é o contrário, quando é você que tem que dar a crítica para alguém e você às vezes não sabe como fazer isso da melhor forma possível. Né? Esse tipo de questão que a gente passa muitas vezes na nossa vida, e para quem tem um comportamento, né, aqui no canal eu falo bastante sobre isso, um comportamento de uma pessoa que é mais boazinha, uma pessoa que não sabe se impor, que é o meu caso, né, e foi por muitos anos o meu caso, e só agora que eu tô começando a trabalhar isso direito na minha vida. Então, para mim, esse sempre foi um tema de muita dificuldade para mim, principalmente sobre as duas formas, tá? A forma de reagir a uma crítica e a forma de dar uma crítica para alguém de uma maneira em que essa pessoa não fique ferida, mas que de fato a gente consiga resolver o problema. Tá? Então eu tô até com a minha colinha aqui embaixo e com 2 livros que eu quero mostrar pra vocês, que eles foram a base assim do meu raciocínio de hoje pro vídeo, tá? Então aos pouquinhos eu vou mostrando pra vocês quais são esses livros. Um deles eu já trouxe aqui no canal num outro vídeo, que eu vou deixar marcado pra vocês aqui nos cards aqui do vídeo. Mas vamos lá, vamos começar a conversa. Se crítica é um problema na sua vida, como lidar com ela e como fazer essa crítica para uma outra pessoa, você tá no vídeo certo. Continua comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você em algum aspecto, tá? Seja entendendo a crítica ou então mesmo de forma prática, como que você pode atuar de forma prática quando uma crítica chega até você ou quando você tem que dar uma crítica para uma outra pessoa. Então, o primeiro ponto que eu quero começar esse vídeo é que existem 2 pontos de vista, 2 perspectivas que a gente pode ter em mente quando a gente está falando de crítica. A gente tem a perspectiva da pessoa que está falando a crítica, a pessoa que está dando a crítica, tá? Então é sobre a perspectiva da pessoa que é o agente da crítica, e sobre a perspectiva de uma pessoa que está ouvindo essa crítica, ou seja, o ouvinte, tá? Geralmente, tá, chegou a crítica, ela bateu em mim, como que eu vou reagir? Como que eu vou responder a essa crítica, né? Então, esses 2 pontos que eu quero trazer para o vídeo, então o vídeo tá dividido dessa forma. A gente vai começar primeiro entendendo o que é a crítica, para na sequência eu falar de qual é a forma, não correta, né, mas a forma assertiva de dar a crítica e qual é a forma negativa de dar essa crítica. E na sequência a gente finaliza o vídeo com a questão de, tá, agora que eu recebi a crítica de alguém, como que são as formas de reagir e quais são as melhores formas de reagir, de uma forma que você possa de fato melhorar a situação, tá bom? Então a gente vai começar agora com a questão do o que é a crítica de fato. Então eu queria mostrar, só começar essa reflexão com vocês, de que pessoas são diferentes, né? Algo muito óbvio, mas na maioria das vezes, quando a gente está lidando com pessoas, a gente não pensa nisso, a gente não pensa que as pessoas têm mentes diferentes, valores diferentes e, principalmente, né, visão de mundo diferente da nossa. As pessoas não são iguais. Então, por esse fato, a crítica é uma coisa que é simplesmente natural de acontecer quando os seres humanos estão interagindo uns com os outros. Isso é natural, isso sempre aconteceu e, na verdade, isso é algo até muito positivo, porque se a gente não tem 2 visões de mundo ou 2 opiniões, ou, sabe, conflitando
para que tenha uma outra solução, uma resposta, uma terceira resposta àquele problema, a gente não tem melhoria no sistema. E quando eu tô falando de sistema, eu tô falando, por exemplo, pode ser um relacionamento que você tem aí com um amigo seu, ou com um relacionamento amoroso, ou principalmente, né, muita gente aplica isso no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho isso é muito comum. Se você não tem duas visões diferentes sobre o mesmo problema, ou mais até, não só duas visões, várias visões sobre um mesmo problema, você não consegue trazer inovação para aquele problema e de fato resolver esse problema de uma forma diferente. Esse é o ponto. Quando você tem um conflito ou uma crítica chega sobre um certo tema, uma certa questão, é uma grande, na verdade, oportunidade que existe de você trazer uma solução mais inteligente para aquele problema e de fato acabar com o problema ou então subir de nível, né? Aquele problema agora, ele foi resolvido naquela escala. Então você tem uma consciência, um nível de consciência sobre esse problema que é maior. Ou seja, duas pessoas contribuíram para que aquele sistema evoluísse. Esse é o ponto maravilhoso, a grande oportunidade em que os conflitos trazem pra gente, que as críticas podem trazer. Mas isso se a gente fizer de forma saudável. Esse é o ponto, de forma saudável, eu diria até de forma positiva, tá? Positiva ou saudável. Quando você tem esse ambiente de crescimento, é positivo, é saudável. Mas a partir do momento que uma crítica, um feedback, ele chega e ele vai prejudicar um dos lados, daí a gente tem a parte negativa, a crítica negativa, o feedback negativo ou o conflito negativo. E isso eu pego desse livro aqui, eu já trouxe ele no canal, Seja Assertivo. Esse livro é excelente, super direto ao ponto, ele é bem assertivo mesmo, como o livro fala. E eu vou deixar no card aqui o vídeo que eu falei sobre assertividade e agradar as pessoas. Então foi esse vídeo aqui que eu trouxe esse livro. E hoje eu tô trazendo um outro capítulo do livro, que é o capítulo 4, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar se esse é o capítulo... É o capítulo 4, Caminhos do Conflito. E eu peguei um trechinho desse capítulo para ilustrar essa parte que eu tô falando para vocês, de que quando um conflito é negativo e quando ele não é negativo, quando ele é, na verdade, construtivo. Tá? Ele é negativo, então, quando você traz uma consequência negativa para uma das partes. Ou seja, o exemplo que aqui no livro a autora tá dando, a Vera Martins, a autora, tá dando, é a guerra, por exemplo. Esse é um conflito que vai gerar morte, é um conflito que vai gerar destruição de famílias, destruição até de patrimônio. Então, existe uma conotação negativa por trás disso e muitas vezes a guerra, ela já tá escalando. É um conflito que foi escalado, que não foi resolvido logo no início. Tá? E esse até um exemplo bem extremo de um conflito negativo, mas é só para vocês perceberem que quando existe essa questão de você prejudicar alguém, tá? O conflito bom, em resumo aqui, o conflito bom é aquele conflito que não vai gerar essa parte negativa para uma outra parte, ou até para as duas partes, né? E ela vai trazer uma melhoria para o sistema. Esse é o conflito positivo, é o conflito que a gente está buscando, é o conflito que vai melhorar o sistema. Tá? E então, o que eu queria trazer, agora que a gente falou disso, né? Eu tô olhando aqui a minha cola só pra gente seguir a linha de raciocínio sem eu me perder muito, né? Então a gente já entendeu que pessoas são diferentes, que visões de mundo, quando elas se conflitam, elas podem trazer um resultado positivo e uma inovação para o sistema, um crescimento para o sistema, e isso é positivo. Mas o grande problema é quando a gente tem a forma de você dar a sua crítica, é a forma de você receber a crítica. Então a forma da crítica é a questão. Tá? Então, eu só queria ressaltar para vocês aqui que um feedback, na verdade, ele é saudável e desejável para um sistema. Quando eu falo sistema novamente, né, pode ser para o emprego, pode ser para o relacionamento amoroso, para o relacionamento de amigos. Ele é algo saudável, algo necessário para fazer com que a gente melhore algum problema que esteja acontecendo, tá? Então, e outra coisa, uma questão interessante do feedback é que ele gera reajuste, porque as pessoas, quando tem esse feedback sobre alguma questão, né, a pessoa para refletir sobre aquele problema. Olha, eu tô fazendo, por exemplo, tá? Eu tô fazendo a minha rotina aqui de, não sei, hoje em dia eu sou uma estudante de doutorado, eu moro no Canadá,
Então, eu tô me confrontando muito com essas questões de receber críticas dos meus trabalhos, críticas da minha pesquisa, né? E isso tem sido bem difícil para mim, tá? Não vou mentir sobre essa questão. É algo muito difícil pro seu ego, você ser confrontado sobre a pesquisa que você tá fazendo, você acha que você tá fazendo uma coisa certa, e de repente vem uma crítica falando, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal, a sua ideia não tá muito boa. Então esse tipo de questão vem mexendo muito comigo, né? E para eu entender que esse feedback que eu venho recebendo dos meus colegas aqui acadêmicos, de supervisores e tudo, isso na verdade é para melhorar a minha pesquisa, né? Então isso tem uma oportunidade, uma conotação positiva, tá? E isso faz com que eu faça ajustes na minha pesquisa para que ela fique mais forte, para que ela fique mais bem direcionada, né? Então esse é o lado positivo e é por aí que a gente tem que seguir quando críticas chegam pra gente, tá? Esse é o ponto. Mas agora, vamos entrar nessa questão já que a gente entendeu que a crítica é algo positivo, desde que ela seja feita da forma correta. Então, a gente tem que entender o que é a forma não correta de você fazer a crítica, tá? E qual é a forma que é mais assertiva para que uma crítica aconteça. E a questão da crítica assertiva tá muito nesse livro também, tá? E agora, pra gente entrar nessa parte da forma negativa de você fazer uma crítica, como eu já falei pra vocês, a forma negativa é aquela que gera um conflito e gera uma parte que prejudica um dos lados, tá? Esse é a parte negativa. E por que eu tô falando que ela é negativa, né? Por que é o termo negativo? Porque ela vai gerar uma reação indesejável na pessoa que está recebendo essa crítica, né? Digamos que quais são as formas negativas de uma crítica acontecer? Eu vou citar algumas para vocês que eu vi agora apresentando esse segundo livro para vocês, foi onde eu vi essa parte do conflito negativo, que foi no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. É um livro clássico, né, para quem trabalha com inteligência emocional. Então é um livro que eu acho que cai muito bem para essa discussão de conflitos, tá? Pra gente entender um pouco o que quais são essas formas negativas de conflito. Uma forma negativa de conflito é aquela que gera na outra pessoa uma sensação de ataque pessoal. É isso que o Daniel Goleman coloca nesse livro, e para ser mais clara para vocês onde vocês podem achar essa informação, tá no capítulo 10, tá, desse livro aqui, do Inteligência Emocional, quando ele fala que críticas ou criticismo, né? Não sei se é essa palavra. Crítica, vamos botar crítica, porque essa versão tá aqui, tá em inglês, tá? Crítica é o trabalho número 1, tá? E nessa parte do capítulo o autor tá descrevendo pra gente que para você ter uma organização saudável, né? Um ambiente de trabalho saudável, e para você motivar os seus funcionários também, né? Um grande líder, ele precisa saber como colocar a crítica para as pessoas, porque se ele fizer de uma forma ruim, essa pessoa vai se sentir atacada. E é esse o ponto que eu queria chegar aqui, é esse ponto que esse livro fala. A crítica que prejudica o outro lado, ela tem essa conotação de ataque pessoal. Então a pessoa que está recebendo a crítica, né, se coloca nessa posição dessa pessoa, em que ela está no ambiente de trabalho dela, ela está colocando o sangue dela naquele trabalho, e aí quando ela vai apresentar esse trabalho, o que é justamente o exemplo que o autor dá no livro, ela recebe uma crítica de tipo, caramba, o chefe falando pra ela, né? Caramba, que lixo que você entregou, o que é isso? Isso não tá no seu nível. Poxa, olha a forma que a pessoa falou isso pra você. É uma forma bem agressiva. E o que é a reação imediata de uma pessoa que recebe uma crítica agressiva, uma crítica que soa como um ataque, é ela se ficar na defensiva. Isso é automático, isso é do ser humano. A gente fica na defensiva. Por quê? Porque tem uma sensação de que tem alguém te atacando, né? E isso é natural. Então, as formas que você pode ver isso. Sarcasmo, a pessoa dá a crítica com uma forma sarcástica, ela dá essa crítica com uma questão com palavras agressivas, né, com palavras de ataque, ou então
com palavras de menosprezo. Nossa, menosprezo pra mim é o pior deles, tá? Mas tem gente que reage de formas diferentes, cada um age de uma forma diferente, mas pra mim o menosprezo é o que pega mais dentro de mim. Caramba, você pode falar exatamente o que você quer falar pra pessoa, mas de uma forma respeitosa, de uma forma em que você não é superior nem inferior, em que vocês estão no mesmo nível, tá? O menosprezo é aquela forma em que a pessoa tá se colocando muito superior a você e que você não tem valor nenhum. E é esse o ponto que as pessoas que recebem uma crítica de forma agressiva, elas sentem. Elas têm esse sentimento de que elas não têm valor, ou então de que simplesmente o trabalho delas foi dado como algo sem valor, né? Isso mexe muito com o ego de uma pessoa e não é à toa que é essa reação que muitas pessoas têm, não tô falando que são todas, tá? Tem muita gente que tem consciência desses processos que acontecem na psique humana e elas já sabem lidar com críticas dadas de uma forma inadequada. Elas já sabem filtrar a situação e identificarem, caramba, essa pessoa tá sendo agressiva comigo, mas eu sei como reagir, eu sei como manejar a minha emoção, então tá tudo bem pra esse tipo de pessoa. Mas isso não é a maioria, né? A maioria das pessoas não sabem lidar com esse tipo de crítica agressiva, né? Então essa é a crítica agressiva, ela gera uma reação e, portanto, ela não gera crescimento. O que você quer quando você dá uma crítica? Você quer resolver o problema, geralmente é isso que as pessoas querem. Mas quando uma crítica é dada dessa forma de ataque pessoal, você consegue perceber que o problema não é resolvido e, pelo contrário, você cria outros problemas de relação interpessoal. Então, é uma crítica que realmente não caminha para a solução do problema. Esse é o grande ponto, tá? E isso gera uma falta de motivação nessa pessoa que está recebendo a crítica. Seja um funcionário, seja um marido, uma esposa, um namorado, seja um amigo que está recebendo essa crítica. Você passa a ficar sem motivação pra seguir com um relacionamento interpessoal com essa pessoa que falou com você. É isso, basicamente. Então, ou seja, não houve uma produtividade nessa situação. Agora vamos pro outro lado da questão. Quando a crítica é positiva, qual é a característica de uma crítica positiva? É basicamente quando essa crítica ela tá focando na situação e não na pessoa. Novamente, vamos para esse exemplo do trabalho. O chefe chega para você e tem alguma coisa errada no seu trabalho, tá? O chefe chega para você e começa a falar do problema. Ele fala, ok, no meu caso, tá? Vou colocar o meu exemplo pessoal. A sua pesquisa, Mariana, a sua pesquisa tá trazendo aqui um foco numa coisa que não é bem assertiva. Por que você não pensa, né, de talvez mudar o foco ou focar em outros autores que falam sobre uma outra perspectiva por isso, A, B e C? Ou seja, a pessoa que tá me dando essa crítica, ela tá focando no problema, né, na situação e não no fato de que eu não sou uma boa pesquisadora ou que eu não sou uma boa funcionária. Não é sobre mim. É sobre a situação, é sobre o problema. E além do mais, essa pessoa ainda acrescenta o motivo, a razão pelo qual eu estou errada nessa... Eu não, né? A razão pelo qual a situação está errada e como ela pode ser consertada. Olha, gente, que perfeito. Olha que receita perfeita para dar uma crítica para uma pessoa. Você está focando no problema e não na pessoa. Você está focando nas razões pelas quais o problema é um problema, né? Por que isso tá errado? E você está providenciando para essa pessoa uma forma dela solucionar, um caminho pelo qual ela pode explorar para achar a solução. Perfeito! Essa é a grande receita para uma crítica construtiva e que vai, na verdade, não apenas solucionar o problema, mas vai motivar a pessoa que está ouvindo de que ela tem esperança de que esse problema possa ser resolvido, de que o problema não tá com ela, não é que ela seja burra, não é que ela seja incompetente ou que ela seja uma pessoa má, não, nada disso. É que simplesmente ela não viu por uma outra perspectiva e que existe uma outra perspectiva e é só isso, ou seja, você tá inclusive melhorando a capacidade dessa outra pessoa de pensar. Então, essa é a crítica positiva, essa é a crítica boa, é a crítica que a gente quer ouvir das pessoas, porque ela foi entregue pra gente de uma forma suave, de uma forma com empatia, tá? E é uma forma em que a pessoa se preocupa com você também. A pessoa falou isso de uma forma que não vai gerar em você um sentimento de inferioridade.
Isso é perfeito. Então eu queria apresentar para vocês essa forma positiva de gerar crítica, que ao meu ver é a forma mais assertiva de criticar alguém. Então, se você tem problema de criticar alguém, usa essa fórmula. Foca no problema, foca na razão porque esse problema é um problema e foca numa possível solução. Essa é a forma de dar crítica para uma pessoa e não colocar essa crítica de uma forma muito pessoal, tá? É uma forma mais impessoal de você falar e você fala com calma e como se a pessoa não fosse culpada. Essa é uma forma, eu acho que é muito positiva para você praticar aí no seu dia a dia, tá? E o Daniel Goleman coloca aqui 4 pontos porque que esse tipo de crítica é uma crítica que é boa. Primeiro, porque ela é específica, ou seja, você tá focando no que tá bom e no que não tá bom. E quando você foca nisso, você também dá um ponto positivo pra pessoa. Você não tá só criticando o problema em si. Você pode chegar na sua abordagem e falar pra pessoa, olha, esse aqui é um problema que eu tô vendo aqui na sua abordagem, tá? Mas você fez por um outro lado, você fez isso aqui muito bem feito. Então, na verdade, você tá providenciando pra pessoa que existe um ponto positivo em tudo que ela tá fazendo, sabe? Não é só tudo negativo. Então, isso é um ponto legal também para você acrescentar na sua crítica quando você for fazer. Ela oferece uma solução, então ela é específica, ela oferece uma solução, ela é pessoal e privada. O que eu quero dizer com pessoal e privada? É quando você não tá criticando a pessoa na frente de outras pessoas, na frente de um grupo. Você optou por falar com essa pessoa, somente com essa pessoa, tá? E eu falo também da questão de ser pessoal, porque você não tá, por exemplo, enviando uma mensagem para essa pessoa, mensagem de texto ou um e-mail. Não, você tá criticando a pessoa olhando nos olhos dela. Isso gera uma conexão muito maior, uma empatia muito maior. Então, prefira dar críticas aos outros pessoalmente, num ambiente seguro, privado, em que a pessoa não vai se sentir ameaçada. É uma outra forma que o autor Daniel Goleman, ele coloca isso. E por fim, tá? Empatia. Observa como a pessoa está reagindo ao que você está falando. Se a pessoa começa a reagir de uma forma negativa, você pensa 2 vezes no que você vai falar. Você fala de uma forma mais suave com a pessoa, ou então até você pode mudar de assunto. Fala um pouco da pessoa, sabe? Conversa com ela. Por que você está se sentindo assim? Nesse sentido, a pessoa vai se sentir mais segura de dividir com você tudo que ela está sentindo, tá? Então essas são algumas formas positivas de você dar uma crítica a alguém. E agora eu queria só pulando, né, agora pra gente fechar o vídeo, tá? A forma de você ouvir uma crítica, tá bom? Porque agora a gente já falou de como não se dar uma crítica, de como assertivamente dar uma crítica, e agora a gente pula pra parte do vídeo em como você ouve a crítica. E isso, gente, é um ponto que eu tenho muito problema hoje em dia de ouvir crítica ainda, tá? É uma coisa que eu tô trabalhando muito pra solucionar esse ponto. Mas nesse livro, agora, voltando pro nosso livro de assertividade, agora eu queria pular pra esse livro pra falar pra vocês quais são algumas formas da gente ouvir a crítica e qual é a forma mais saudável, digamos assim, de você ouvir crítica, porque esse autor mostra pra gente, ainda nesse capítulo 4 que eu falei pra vocês, Os Caminhos do Conflito, o autor fala de 4 formas que a gente ouve crítica, tá? E depois ele chega no final falando, tá, essa é a forma mais adequada de você pensar sobre a crítica. Então vamos lá, a primeira delas seria o reativo. O reativo é aquela pessoa que reage a uma crítica de uma forma agressiva, tá? E é basicamente quando a pessoa leva tudo pra guerra, pro conflito, pro debate, mas um debate mais agressivo, tá? Com uma linguagem mais agressiva. E eu não sei se você conhece gente que é assim, eu conheço muitas pessoas assim, em que elas simplesmente não conseguem ouvir críticas, mesmo que a crítica venha de uma forma até suave, tá? Digamos que seja a forma positiva de dar a crítica. Muitas pessoas não conseguem reagir de uma forma mais calma. As pessoas começam a ficar agressivas, elas começam a entrar em guerra com você. E isso é uma forma de reagir que você tem que refletir bastante sobre essa forma de reagir, porque ela não é uma forma construtiva de reagir a uma crítica, porque ela não gera melhoria.
você parece que só quer atacar a pessoa. E isso é algo que você, novamente, não está atuando no problema, você está atuando na pessoa que está fazendo isso. Você está tomando essa crítica como algo pessoal e ficando agressivo. E é por isso, exatamente por isso, por não ter foco no problema, na melhoria, na solução, que essa forma de reagir não é a mais adequada. Existe uma segunda forma de agir que o autor coloca, que é a reação passiva. A pessoa passiva, o que normalmente acontece comigo, tá? Eu tenho mais esse perfil passivo de agradador, tá? Quem é agradador aqui vai se identificar com isso com certeza. A pessoa agradadora ou passiva, ela reage a uma crítica de forma a querer finalizar o conflito a qualquer custo. Ela não quer entrar no conflito porque o conflito é desagradável para ela. Ela não consegue reagir da melhor forma. Então, como ela quer cortar logo o conflito, ela reage de uma forma em que não, você tá certo, você tem razão, vamos terminar por aqui. A pessoa, na verdade, ela nem coloca a opinião dela, ela não expressa a opinião dela. E por isso, por ela não expressar o que ela sente naquela situação sobre aquela crítica, ou o ponto de vista dela mesmo, né? A pessoa às vezes pensa A, eu penso B, e ao invés de eu falar que eu penso B, pra gente discutir uma discussão saudável, não existe essa discussão. Então, você não melhora o problema. Novamente, o foco não está no problema. Você toma isso como pessoal, você fica nervoso, você não sabe como reagir. Então, você já fala, não, você tem razão, vamos parar por aqui. Então, por isso que não é saudável você ter uma atitude passiva sobre um conflito, sobre uma crítica. É muito bom quando você consegue expressar o que você está pensando, tá? Uma terceira forma que o autor fala, a autora fala no caso, a Vera Martins fala, que é o passivo-agressivo. Ele não expressa claramente o que ele está pensando, já é uma situação um pouco diferente do passivo. Ele expressa alguma coisa, mas ele não expressa de forma clara, tá? Ou seja, ele dá indiretas. E indiretas, como é o nome, elas não são diretas, certo? Então, você não consegue ser assertivo. Você não fala pra pessoa o que realmente você tá pensando. E por isso, novamente, o problema não é resolvido. O foco tem que ser em resolver o problema. O foco tem que ser na solução. E o passivo-agressivo, como ele dá indiretas, ele faz brincadeira, ele joga uma brincadeira no ar, mas ele de fato não fala o que tem que ser falado. Por isso que não é uma forma boa de resolver uma crítica, né, um conflito. E a última forma de resolver conflitos que a autora coloca, e que é a forma que ela indica que as pessoas tenham, é a forma assertiva. Novamente, é o nome do livro, né? Seja assertivo. Então, a forma assertiva de reagir a uma crítica, né, de ouvir uma crítica, não estou falando reagir, mas de responder a uma crítica, é você ouvir o que a outra parte está falando para você, tá? Novamente, esperamos, né, que essa forma que a pessoa está falando seja uma forma positiva, tá? Você reflete sobre o que a pessoa está falando para justamente você conseguir identificar essa crítica que a pessoa está me dando é uma crítica que, de fato, corresponde, é uma crítica que faz sentido, porque a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, cara, essa crítica faz sentido pro que tá acontecendo na minha situação ou não faz? Muitas vezes a crítica não vai fazer sentido pra você, e tá tudo bem, não tem problema a crítica não fazer sentido. Nesse ponto, você pode ouvir com respeito o que a pessoa tá falando pra você, e depois que a pessoa falou e você refletiu, você pode falar, olha, eu não concordo com o que você falou, tá? Não faz muito sentido na minha cabeça o que você disse, mas eu respeito o que você fala. E eu acho que a gente pode pensar numa solução que seja um meio termo pros dois. Algo do tipo, sabe? Você falou com carinho, você falou com respeito e ainda assim você colocou a sua opinião, você refletiu e colocou a sua opinião. Essa é a forma de endereçar uma crítica de uma forma mais assertiva possível e que de fato vai gerar uma solução para o problema. É isso que a Vera Martins fala e que eu concordo totalmente, que é a forma que a gente tem que praticar. Gente, isso é questão de prática. Eu tenho muita dificuldade com isso ainda, tá? De ser assertiva nas questões, na minha opinião, no que eu penso sobre as situações, mas isso é prática. Todo conflito, toda oportunidade que eu tenho de ter não um conflito, né? Mas quando chega uma crítica pra mim, eu sempre penso, não, olha, eu vou resolver isso de forma assertiva. E se você praticar, você entender como é que funciona, né? E você praticar, com certeza você vai ter resultados mais positivos e com o tempo você vai começar a dominar a assertividade na sua fala, por exemplo, quando você tem que criticar alguém, ou na sua escuta, quando você ouve um feedback de uma pessoa e você tem que ponderar se esse feedback
vale a pena, é um feedback que faz sentido e é um feedback que você pode trabalhar e melhorar você mesmo e crescer como pessoa. É isso que a gente quer, não é isso? É isso que a gente quer, é melhorar. É crescer como ser humano, crescer e melhorar a sociedade. Então, isso é uma forma de que é a melhor forma que eu vejo de atuar sobre uma crítica e é a forma que eu venho praticando nesses últimos meses para eu melhorar a minha fala e a minha escuta sobre os problemas que chegam na minha vida. Tá bom, gente? Então, isso é algo que de fato gera melhoria e é com isso que eu quero finalizar o vídeo de hoje. A assertividade é de fato o melhor caminho para a gente enfrentar críticas e conflitos no dia a dia. Então, se você tem problema de manejar conflito interpessoal, certamente investir em conhecimento sobre assertividade vai ser algo que vai melhorar muito a sua vida e eu recomendo, tá? Estuda sobre assertividade para que você comece a melhorar a sua comunicação com as outras pessoas e internamente com você, tá bom? Para que você entenda quem você é, os seus limites e que você consiga colocar a sua voz no mundo. Essa é a minha missão para minha vida pessoal, é colocar a minha voz no mundo de uma forma respeitosa. Então, se você se identifica com isso, se identifica com essa temática, eu espero que você pense sobre isso, tá? Pondera, vê se isso faz sentido para você. E se fizer sentido, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa informação para melhorar, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a melhorarem no autoconhecimento e melhorarem nas suas relações interpessoais também, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, por terem ficado até o final desse vídeo e a gente se vê então num próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!